Vou falar sobre o diodo agora, né? O diodo é um dos componentes muito utilizado também no mundo da eletrônica, né? O diodo, o seu principal material mais comum, né, é o silício, que é utilizado para fazer o diodo. O diodo de silício ele tem uma característica que para começar a conduzir, acontece uma queda de tensão, né, de 0,6, 0,7 volts. A partir daí ele começa a deixar, né, a corrente circular. Os símbolos, né, mais utilizados para diodo comum é esse símbolo, uma seta com a barrinha, onde a corrente ela circula no sentido que a seta aponta, nesse sentido aqui, e não deixa a corrente circular no sentido contrário. É fácil de você identificar essa barrinha no corpo do componente. Existe uma faixa no corpo do componente que você consegue identificar essa barrinha. O diodo ele é polarizado, então existe o polo positivo e o polo negativo do diodo. O polo positivo chamamos de anodo, o polo negativo chamamos de catodo. E outro tipo de diodo muito conhecido, né, é o LED. O LED também é um tipo de diodo que sabemos que tem um lado positivo, um lado negativo, e quando a corrente circula pelo LED, ele emite, né, luz. Utilizaremos bastante, né, nos projetos LED. Outro diodo que você pode encontrar é o diodo Zener. O diodo Zener ele tem um símbolo um pouco diferente e tem uma característica especial. Também existe um lado positivo, um lado negativo, assim como o diodo comum. Porém, o diodo Zener, nós conectamos ele inversamente polarizado no circuito. O Zener ele tem uma característica. Quando você vai comprar um Zener, você escolhe ele de uma determinada tensão. Por exemplo, um Zener de 5 volts, né, com esse símbolo, quando você colocar uma tensão maior que 5 volts, vamos supor que aqui seria o terra, o negativo da fonte, aqui o lado positivo, ele é um Zener de 5 volts. Se você colocar 12 volts, o Zener de 5 volts, quando a tensão aqui é maior que a tensão de trabalho, ele deixa o excedente passar pelo encapsulamento, ou seja, ele deixa o excesso dos 5 volts passar. Como temos 12 volts, 7 volts a mais que os 5, 7 volts passariam pelo corpo do Zener. E quando você mede nesse ponto aqui e nesse ponto, teríamos apenas 5 volts. Ele é muito utilizado como método de proteção de alguns microcontroladores, porque se vier um pico de tensão e danifica o microcontrolador, e com uma proteção utilizando o Zener, se vier um pico de tensão, vai passar por dentro do Zener e não vai afetar o funcionamento do circuito. Outra forma de encontrarmos, né, os diodos também é na forma de ponte de diodos, que é um componente onde dentro você encontra, né, 4 diodos no seu encapsulamento. Ele tem 4 terminais, 2 sendo para você colocar uma tensão alternada e os outros 2, o lado positivo e o lado negativo. Mais adiante eu explicarei mais sobre ponte de diodos e irei fazer também exemplos práticos, né, mostrando o funcionamento, né, da ponte de diodos. A ponte de diodos também, ela tem esse tipo de encapsulamento aqui. Existe
outros formatos. O mais comum é esse, né, nesse modelo. No próprio encapsulamento, aqui você consegue identificar os terminais. Você vai encontrar dois com os símbolos de alternado e um negativo e um símbolo positivo. Então é fácil você identificar os terminais. E outro diodo também utilizado na eletrônica é o diodo de sinal. O diodo de sinal ele funciona exatamente como um diodo comum, né? Esses dois aqui funcionam muito similares. A diferença é que o diodo de sinal ele consegue trabalhar numa velocidade mais alta, em uma frequência de oscilação mais rápida do que o diodo comum, e também tem tensões de trabalho, né, diferentes. Em geral, a tensão do diodo de sinal é uma tensão menor, e do diodo mais convencional você consegue trabalhar com tensões mais elevadas, certo? E com um multímetro você consegue aferir, né, se o diodo está funcionando ou não, consegue verificar o lado de condução dele. A maioria dos multímetros tem uma opção de leitura de diodo, aparece um símbolo, né, do diodo aqui, ou em volta do seletor vai ter uma opção de multímetro para leitura de diodo. Aí, sabendo que o lado que tem a faixa é o lado negativo, então você consegue verificar se o diodo está em curto ou está funcionando corretamente. Quando você colocar ele no sentido correto, ele deve exibir, no caso aqui 0,55. lembra que eu comentei, né, sobre 0,6, 0,7, fica aproximadamente por esse valor para ele começar a conduzir. Quando você inverte, ele não deve conduzir, que é o caso aqui. Ele não conduz quando você inverte a polaridade. Da mesma forma, se você pegar um diodo menor no lado convencional, ele vai conduzir 0,6, e quando você inverter, não conduz. Um diodo de sinal no lado convencional conduz também 0,6, o lado contrário você não consegue conduzir. O diodo Zener, se você colocar também do lado convencional, ele funciona como um diodo comum, no caso aqui 0,7, e se você inverter, vamos ver o que acontece, ele não conduz, no caso aqui porque a tensão é pequena. Se a tensão fosse maior do que a tensão de trabalho dele, ele ia conduzir e ia mostrar o valor, mas a tensão do teste aqui é pequena, e esse Zener é de 24 volts, então ele não vai conduzir no sentido contrário. E o LED da mesma forma, se você conectar o lado contrário, ele não conduz, e se você conectar o lado correto, ele conduz e mostra, no caso aqui, quantos volts está passando, né, pelo LED. Pronto, e sobre o diodo é isso que eu tenho a falar. Em outro momento irei mostrar como calcular resistores para os LEDs, né, que é uma das coisas também que você utiliza bastante, né, são os LEDs. Então é importante você saber dimensionar o resistor para não danificar o LED, né? O LED durar mais tempo, caso o circuito seja um circuito fixo, né, você aumenta a vida útil do componente. Bom, e é isso, assistam os próximos vídeos aí e até o próximo.